pessoal, estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando os capítulos 22 a 24 de Lucas. O relato de Lucas a respeito de Jesus vai chegar ao fim nesse trecho que conta os momentos finais da semana da paixão de Cristo. Nós começamos no capítulo 22 com os preparativos, mas vemos na verdade três grupos se preparando para o mesmo evento com motivações diferentes. A Bíblia diz no versículo 1 que estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O que se aproximava não era apenas mais uma Páscoa que os judeus celebravam todo ano, mas a verdadeira Páscoa, onde finalmente o homem teria a possibilidade, através de Jesus, de passar da morte para a vida e se reconciliar com Deus. A Bíblia diz que Jesus estava fazendo os preparativos para a ceia. O versículo 7 afirma que finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Enquanto Jesus e os discípulos preparavam a Páscoa, os fariseus preparavam um plano para matar a Jesus. O versículo 3 afirma: e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Esse plano só se concretizou porque Judas também preparava um complô contra Jesus. Os versículos 3 a 6 afirmam: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Toda essa trama, na verdade, deixa a entrega de Jesus por nós ainda mais nobre, pois mesmo com Judas naquela festa, a Bíblia registra que, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O corpo e o sangue de Jesus foram entregues pelos discípulos, pelos pecadores, pelos assassinos, pelos traidores e até mesmo por mim e por você. Esse é o tamanho do amor de Jesus por nós e essa é a chamada paixão de Cristo. Até hoje, lembramos desse momento nas igrejas, normalmente uma vez ao mês, em memória dele, o que a Bíblia chama de ceia do Senhor. Foi nesse momento, por exemplo, que Jesus orou por Pedro, mesmo já sabendo que ele o negaria. Foi também nesse momento que Jesus ensinou aos discípulos que o maior é aquele que serve. E foi nesse momento que Jesus lembrou os 12 que, enquanto iam pregar no nome de Jesus, nunca faltou nenhum suprimento material para eles. Ainda nesse capítulo, nós vemos a oração de Jesus no Monte das Oliveiras e os discípulos relaxando nessa oração. Vemos também a prisão de Jesus, vemos Pedro negando conhecê-lo e até os soldados romanos zombando de Jesus. Finalmente, no capítulo 23, vemos Jesus ser entregue para crucificação, enquanto o povo prefere dar anistia, soltar um ladrão chamado Barrabás. Ainda hoje, na nossa sociedade, continuamos muitas vezes escolhendo soltar os criminosos e condenar os inocentes por termos uma mentalidade nublada pelo pecado.
A crucificação é descrita em detalhes por esse evangelho, que fala até de um certo Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz, e do lamento das mulheres que o seguiam. A zombaria dos soldados romanos, ao colocar na cruz a inscrição "Este é o Rei dos Judeus", apenas fazia com que inconscientemente eles executassem o plano que estava desenhado por Deus para o seu filho aqui na terra. Tudo parecia uma desgraça, parecia uma derrota, mas no reino do Espírito algo poderoso estava acontecendo. Algo que nós vamos entender com mais detalhes quando estudarmos as cartas do Novo Testamento. No momento da morte de Jesus, a Bíblia diz que houve sinais no céu, na terra, e até o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O próprio centurião romano, ao ver todos os sinais, reconheceu que Jesus era um homem justo. Lucas escreve então o sepultamento de Jesus, bancado por um homem chamado José, e depois o capítulo 24 dá detalhes a respeito da sua ressurreição. Um relato muito precioso e exclusivo do Evangelho de Lucas é o da conversa com Jesus e os discípulos no caminho de Emaús, onde Jesus faz eles entenderem de Moisés até os profetas como era necessário que o Cristo primeiro sofresse para depois entrar na sua glória. O coração dos discípulos estava queimando ao ouvir aquelas palavras. E é isso que a mensagem do Evangelho faz com todo ser humano. Ela incendeia corações. A paixão de Cristo agora era também a paixão daqueles discípulos e também deve ser a paixão de todos aqueles que, em seu nome, vão pregar o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Qual é a sua paixão diante desse Evangelho? É o caminho da zombaria, como nós vimos os romanos? Planejar o mal, como nós vimos os fariseus? Conseguir algum lucro com essa história, como nós vimos com Judas? Ou ter o seu coração incendiado pelo Evangelho, enquanto vai incendiar também outras pessoas de todas as nações? O livro finalmente encerra em mais uma aparição de Jesus, confirmando a sua ressurreição, mas também prometendo um poder que viria do alto para capacitar os discípulos a serem testemunhas de Cristo. Vamos daqui a pouco entender o que essas testemunhas de Jesus fizeram e que poder era esse, ao estudarmos o livro de Atos, também escrito por Lucas. Mas a partir do próximo vídeo, nós vamos estudar o Evangelho de João, os capítulos 1 a 3. Até lá!